Meus irmãos, boa noite a todos, graça e paz. Que bom estarmos aqui mais uma vez para juntos podermos adorar e exaltar o nosso Deus. É sempre uma responsabilidade muito grande quando nós assumimos o púlpito para trazer a mensagem. Não é fácil. Exige tempo, oração, dedicação, para que possamos anunciar o Evangelho de Jesus. Mas Deus, Ele é poderoso e tem nos fortalecido e nos sustentado e nos abençoado a cada dia, juntamente com os nossos irmãos, com o nosso pastor, que tem nos ajudado, nos ensinado a ser usado realmente pelo Senhor. Nós vamos dar continuidade esta noite da exposição dos Salmos. E hoje nós vamos estudar o Salmo 103. Salmo 103. Confesso aos irmãos que quando estudei o Salmo, e lendo todo o Salmo, degustando desse Salmo, a gente percebe que é um dos saltérios mais lindos de todos os Salmos. A gente percebe aqui nesse Salmo uma intimidade muito grande do salmista. E a gente vê aqui que esse é um Salmo de Davi. Eu gosto muito dos Salmos de Davi porque todos os Salmos de Davi a gente pode procurar na história aquilo que sucedeu, que aconteceu com ele, aquilo que ele viveu, aquilo que o inspirou a escrever cada salmo na sua vida. E percebendo no Salmo 103, nós vamos ver que é um tributo de louvor ao Senhor por quem Ele é. Davi, ele vai escrever um tributo a Deus pelo Deus que Ele é, por toda a sua experiência, por toda a sua intimidade com Deus, por todas as suas lutas, desafios, fraquezas, derrotas, muitas das vezes, medos. E Davi, então, ele escreve esse salmo, um salmo que nos convida a louvar a Deus pela tua graça divina. Deus, ele deve ser louvado por seu amor pactual. E é isso que o salmista nos ensina através desse salmo. Um amor pactual que somente Deus tem por nós. Que somente Deus tem. Nós amamos, mas nós falhamos muitas das vezes. Por mais que tentamos viver uma vida de um amor sincero e verdadeiro, nós não conseguimos ser totalmente sinceros e verdadeiros. Nós falhamos algumas vezes, mas o amor pactual de Deus, a sua fidelidade para conosco, ela nunca falha. O pacto que Deus faz conosco de ser fiel a nós todos os dias, Ele não falha. Nós falhamos. Este é um salmo de Davi e um dos salmos mais belos do saltério. E Davi, de forma grandiosa e muito inspiradora, em uma experiência única e verdadeira com Deus, ele vai demonstrar através desta pérola que esse salmo é uma grande mina de pedras preciosas. E quanto mais nós escavamos esse salmo, mais pedras preciosas nós achamos nele. Ele é muito precioso. Por isso que cada um de nós aqui hoje possamos absorver o máximo do conteúdo desse salmo, da exposição desse salmo, daquilo que o salmista quis nos dar, nos ensinar e nos fazer compreender sobre a adoração sincera a um Deus que é santo, 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 a um Deus que é misericordioso,
um Deus que é de eternidade a eternidade. Spurgeon vai dizer que assim como nos elevados Alpes, ou assim como há nos elevados Alpes, alguns picos estão muito acima dos outros, também entre os salmos inspirados há picos de cânticos que se destacam sobre os demais. E esse é o caso do Salmo 103. Davi vai declarar nesse seu poema o amor pactual de Deus, as suas infinitas misericórdias e a sua compaixão para com ele e para com o povo de Deus. Davi, ele nos convoca juntamente com ele a louvar e bendizer ao Senhor, como nós já fizemos aqui hoje. Cada cântico que nós entoamos aqui foi baseado nesse salmo, nessa mensagem. É um salmo de louvor, de adoração por quem Deus é, pelas tuas misericórdias. E Davi convoca juntamente com ele a louvar e bendizer ao Senhor, pelas tuas misericórdias a todo aquele que teme o seu nome, que guarda a sua aliança e cumpre a sua palavra. Esse é um salmo que nos convoca como cristãos, como a igreja de Jesus. Se nós tememos ao Senhor, se nós buscamos obedecer ao Senhor, as suas palavras, os seus estatutos, nós precisamos viver uma vida de louvor, de adoração ao Senhor, por quem Ele é. E nós percebemos aqui 3 categorias de louvor. O salmista ele vai dividir esse salmo em 3 categorias de louvor ao nosso Deus. E a primeira categoria, nós percebemos aqui, no versículo 1 e 2, o louvor da alma. O louvor da alma. O louvor pessoal de Davi para com Deus. Olha o que diz o versículo 1 e 2. Ó minha alma, bendize o Senhor, e todo o meu ser bendiga seu santo nome. Ó minha alma, bendize o Senhor, e não te esqueças de nenhum de seus benefícios. Prestaram atenção no que o salmista diz aqui? Bendize, ó minha alma. Ele começa, ó minha alma. É um louvor extremamente pessoal. É como se Davi entrasse no seu quarto, trancasse a sua porta e se isolasse ali. E diante de Deus, ele entregasse a ele todo o seu louvor, de todo o seu coração. E por que ele faz isso, meus irmãos? Porque Davi se prostra diante de Deus e começa o salmo, ó minha alma, bendize o Senhor, porque e todo o meu ser bendiga o seu santo nome. Ó minha alma, bendize o Senhor, e não te esqueças de nenhum dos seus benefícios. Ele começa o salmo dizendo, bendize a minha alma ao Senhor. Meus irmãos, bendizer ao Senhor significa o quê? Alegrar o coração do Senhor, expressando amor e gratidão por tudo que Ele é e tudo o que Ele faz. Nós sabemos da história de Davi, sabemos quem foi Davi, das suas experiências, das suas lutas, dos seus medos, das suas angústias, das suas preocupações, dos seus erros, das suas quedas. Mas a experiência que Davi teve com Deus fez com que ele pudesse escrever esse salmo dizendo ao Senhor, Senhor, a minha alma te bendiz por todos os seus benefícios que tem feito para comigo, por tudo que o Senhor fez por mim até aqui, por todos os livramentos. Percebemos aqui um louvor integral, um louvor por inteiro. Davi não adorou o Senhor pela metade, mas ele entregou a Ele toda a sua alma. Os pronomes indefinidos, tudo e todos, aparecem pelo menos 9 vezes nesse salmo. De 1 a 3, o versículo 6, o 19, o 20, o 21 e o 22. Pois se trata de um convite
para um compromisso total com Deus. Meus irmãos, não se adora ao Senhor com parte da nossa alma. Não é esse tipo de adoração que vai chegar até o Senhor, que agrada o coração de Deus. Uma adoração pela metade. A metade da minha alma adora o Senhor, a outra metade não. Davi diz: bendize o Senhor, ó minha alma. Toda a minha alma bendize ao Senhor. Todo o nosso ser, toda a nossa alma deve estar envolvida na adoração a Deus. O versículo 2, olha o que diz: ó minha alma, bendize o Senhor e não te esqueças de nenhum dos seus benefícios. Se não há gratidão em nossa vida diária, guardem bem isso. Se não há gratidão na nossa vida diária, não há louvor da nossa alma para Deus. Um cristão que não vive uma vida de gratidão pelos benefícios que o Senhor tem feito por nós, é um cristão que não tem tido nenhuma experiência com Deus. E Davi demonstra aqui o quanto ele é grato ao Senhor, de forma a dizer: eu, pessoalmente, te adoro, Senhor, de toda a minha alma. Eu estou aqui me prostrando diante do Senhor. Um coração ingrato é um coração sem louvor, que ainda não compreendeu quão grandes são os benefícios recebidos de Deus e que dele procede toda boa dádiva e que nele, porque nele nós vivemos, nele nós morremos, nele nós existimos. E meus irmãos, nós só estamos vivos aqui porque o Senhor nos dá a vida. Qual mais motivo de gratidão nós procuramos diante desse Deus poderoso, que nos dá a vida, que nos dá o ar para respirarmos e todas as demais coisas. Davi nos chama a ter um coração cheio de louvor, motivado pela gratidão a Deus. Olha o que diz lá em Deuteronômio. Deuteronômio capítulo 8, o versículo 12 a 14, ele vai dizer assim: não suceda que depois de teres comido e estardes fartos, depois de teres construído boas casas e nelas morado, e depois de se multiplicarem as tuas manadas e os teus rebanhos, a tua prata e o teu ouro, sim, depois de se multiplicar tudo quanto tens, o teu coração se exalta e te esqueças do Senhor teu Deus, que te tirou da terra do Egito, da casa da escravidão. Você tem tido um coração grato ao Senhor por todos os benefícios que Ele tem nos dado? Davi nos ensina a louvar ao Senhor em um louvor de gratidão por tudo aquilo que o Senhor nos tem dado. Mas no versículo 3 ao versículo 5, Davi nos ensina a louvar ao Senhor também pelas bênçãos pessoais. Olha o que diz o 3 e o 5. É Ele quem perdoa todas as tuas iniquidades, quem sara todas as tuas enfermidades, quem resgata da cova a tua vida, quem te coroa de amor e de misericórdia, quem te supre de todo bem, de modo que tua juventude se renova como da águia. Experiência viva que Davi teve diante da sua missão, diante da sua peregrinação. Foi um homem de muitas experiências. E o versículo diz, ele vai dizer que temos que louvar ao Senhor porque Deus é um Deus que perdoa. Só Deus pode perdoar pecados e pecadores de forma integral. Ele perdoa todos os tipos de pecado. Davi foi um homem pecador, um homem que errou muito. Mas ele compreende aqui que somente Deus pode perdoar os nossos pecados
de forma integral. Deus não perdoa a metade do seu pecado. Deus perdoa todos os nossos pecados quando nós o confessarmos a Ele. Ele perdoa todas as nossas iniquidades. Meus irmãos, o sangue de Jesus que nos purifica de todo pecado. Alan Arman destaca o fato de que a palavra traduzida por perdoa nunca é usada por uma pessoa perdoando outra, mas é usada exclusivamente a Deus no Antigo Testamento, pois descreve sua ação graciosa em perdoar pecadores. Que graça mais maravilhosa sabermos que temos um Deus que nos perdoa, que perdoa as nossas transgressões, que por mais falhos que nós somos, nós podemos ter a alegria de saber que Deus nos perdoa quando nós confessamos a Ele os nossos pecados. Ainda no versículo 3, parte B, nós conhecemos um Deus também que cura, por isso nós o louvamos todos os dias. Porque nós sabemos que o nosso Deus é um Deus que cura, é um Deus que sara, é um Deus que restaura o enfermo, seja na sua espiritualidade, seja aquele que esteja morto espiritual, como também aquele que esteja enfermo fisicamente. Sabemos que Deus, Ele é o médico dos médicos. Davi louva o Senhor porque Ele é o dono da vida. Louvamos ao Senhor porque sabemos que Ele cura as enfermidades físicas e espirituais. Quem sara todas as tuas enfermidades, Davi, louvando ao Senhor. Ele é o médico onipotente. Meus irmãos, não há doença incurável para o nosso Deus quando Ele quer curar. Quando é a vontade dEle curar. Mas quando não é a vontade dEle, sabemos que ainda assim é a vontade dEle. Sabemos que Deus criou o corpo, Ele tem poder sobre ele, Ele pode curar qualquer enfermidade. Aprendemos uma grande lição aqui, meus irmãos, a medicina não tem a última palavra. O médico dos médicos tem. A medicina não tem a última palavra. O médico dos médicos tem. E quando nós cremos nisso, nós sabemos que sempre a vontade do Senhor será feita. Qual seja ela, nós vamos ser gratos ao Senhor, porque sabemos que Ele é um Deus soberano. Ele é um Deus que é dono do nosso corpo, da nossa vida. No versículo 4, nós compreendemos aqui e percebemos aqui Davi louvando ao Senhor, porque Ele é um Deus que restaura. Olha o que diz o versículo 4. Quem resgata da cova a tua vida, quem te coroa de amor e de misericórdia. Quantas vezes Davi foi restaurado? Quantas vezes Davi foi perseguido? Quantas vezes Davi pensou talvez em desistir? Mas nesse louvor aqui, ele demonstra que nenhuma dessas vezes o Senhor o abandonou. Ele foi restaurado pelo Senhor. Davi é um exemplo de Deus e somente Deus é capaz de restaurar o homem, de restaurar a mulher, que muitas das vezes se encontra perdido na cova. Davi foi redimido muitas vezes do poder da morte. Os irmãos lembram que Deus livrou Davi da mandíbula do leão, das garras do urso, da espada de Golias, da lança de Saul, da fúria dos filisteus e de tantas outras perseguições. Davi ele tem aqui autoridade naquilo que ele está escrevendo, no louvor sincero a Deus, porque ele passou por várias perseguições, por várias lutas, mas ele louva ao Senhor e diz: aquele que resgata da cova a tua vida, aquele que te coroa de amor e de misericórdia. Esse é o nosso Deus digno de receber todo louvor. Quantos livramentos nós nem percebemos e sabemos que Deus nos livrou.
Quantos momentos difíceis na nossa vida que pensamos em desistir, que nos sentimos frágeis, fracos, e o Senhor vai e nos restaura a fé. O Senhor vai e nos coloca de pé e nos coloca de novo no caminho da cruz. Esse é o Deus pela qual nós precisamos louvar a cada dia. Mas Davi também louva o Senhor porque Deus é um Deus que renova todas as nossas forças. Olha o que ele diz aí no versículo 5. Quem te supre de todo bem, de modo que a tua juventude se renova como da águia. Meus irmãos, Davi louva ao Senhor porque as nossas forças sempre serão renovadas. Sempre. E isso é o que nos faz ficar de pé. A águia, quando ela vai se sentindo frágil, com as suas asas frágeis, com seus bicos fracos, ela então dá um tempo e voa para o alto do monte. E ali ela vai se restaurar. E somente quando ela sente as suas penas vivificadas, os seus bicos restaurados, é que ela então voa novamente, porque ela se sente jovem, ela se sente renovada. Por isso o salmista compara a nossa vida cristã diante de um Deus que nos restaura como restaura a águia. Se nos sentimos fracos, podemos ter a certeza de que o Senhor vai restaurar e nos vai fortalecer novamente. Davi louva o Senhor porque as nossas forças sempre serão renovadas desde a mocidade até a velhice. Eis que estou contigo todos os dias, é o que o Senhor nos diz. Nós vamos cansar, vamos enfraquecer, sentir desânimo, até pensar em desistir. Porém, os que confiam no Senhor serão renovados como a águia. Percebemos também, a partir do versículo de 6 ao 19, o louvor de Davi pelas bênçãos coletivas. Davi, então, ele esquece do seu louvor pessoal e começa, então, a louvar a Deus pelas bênçãos coletivas. Começa a louvar a Deus por todas as bênçãos que Deus tem trazido ao seu povo, à sua igreja, aqueles que o buscam, aqueles que o temem. E louvado seja o Senhor pelas suas grandes obras sobre o teu povo. Olha o que diz o versículo 6 e 7. O Senhor executa a justiça e defende todos os oprimidos. Manifestou seus caminhos a Moisés, seus feitos aos filhos de Israel. Davi deixa de lado o louvor pessoal e passa a louvar ao Senhor pelas suas obras, pelo cuidado de Deus pelo seu povo. E aqui Davi traz à memória a libertação do povo no Egito e na peregrinação no deserto. O quanto Deus teve o cuidado de cuidar dos teus filhos. Deus, ele fez maravilhas aos filhos de Israel. Eles foram libertos do jugo da escravidão. Se nós trazemos à nossa memória, eles passaram a pé, enxutos pelo Mar Vermelho. Eles foram guardados pela coluna de fogo e de nuvem. Eles comeram o maná do céu, beberam água na rocha, receberam a santa lei de Deus e presenciaram os inimigos sendo derrotados diante deles. Davi então louva ao Senhor, porque é um Deus que executa justiça e defende todos os oprimidos. Mas Davi também louva ao Senhor pelos seus grandes atributos. Olha o que diz o versículo 8. O Senhor é compassivo e misericordioso. Demora para irar-se e é grande em amor. Perceberam quantos atributos aqui diante de um Deus poderoso? Misericórdia, compaixão,
longanimidade, benignidade, todos esses atributos tratam da paciência de Deus para com o seu povo, que sempre demonstra um coração rebelde de dura cerviz e mesmo assim foram e são abençoados por Deus. Compassivo, misericordioso, demora para irar-se, mas ele é grande em amor. Que Deus maravilhoso é esse que nós servimos. E muitas vezes, nós agimos como o povo do deserto. Diante de todos os benefícios do Senhor, reclamamos. Vivemos uma vida de reclamação. Não aceitamos, muitas das vezes, algo que não nos agrada. Murmuramos diante de um Deus que tem nos guardado, nos protegido, nos abençoado todos os dias. Meus irmãos, louvado seja o Senhor pelos seus atributos, porque Ele é um Deus que é compassivo, misericordioso. Ele demora para irar. Não diz aqui que Ele não se ira, Ele ira. Mas Ele é um Deus que demora. É um Deus que nos dá oportunidades de nos reconciliarmos com Ele sempre. É um Deus que permite, através do seu grande amor, nos arrependermos, deixarmos o pecado, deixarmos as reclamações tão bobas e tolas, a falta de fé, a falta de comunhão, enquanto há tempo. Mas conhecemos também um Deus, e por isso Ele seja louvado pela sua misericórdia pelo seu povo, ou com o seu povo. Olha o que diz o versículo 9 ao versículo 11. Não custará perpetuamente, nem conservará sua ira para sempre. Não nos trata de acordo com os nossos pecados, nem nos retribui segundo nossas transgressões. Pois seu amor para com os que o temem é grande, tanto quanto o céu se eleva acima da terra. Deus é digno de louvor, pois a sua misericórdia dura para sempre. Ele não nos trata segundo nossos pecados, nem nos retribui segundo nossas transgressões. Davi louva e bendiz o Deus, a um Deus que é o quê? Paciente com o seu povo. Pois a sua ira, ela é passageira, mas a sua misericórdia dura para sempre. Meus irmãos, se Deus nos tratasse segundo os nossos pecados, pereceríamos inevitavelmente. Não teríamos nenhuma chance de viver. Porque Deus é um Deus santo, santo, santo. É um Deus que não compatua com pecado. É um Deus que é puro, sem nenhum pecado. E os nossos pecados ofendem a esse Deus santo. E aqui nós vemos a sua infinita misericórdia em nos perdoar, a sua paciência em estar sempre nos corrigindo, nos colocando na linha. Mas cuidado. Cuidado, porque a ira do Senhor é passageira, mas ela passa. Cuidado para que nessa passagem você não se arrependa, você não se cuide, você não volte para o Senhor, você não louve ao Senhor, você não confie no Senhor. Se Deus nos tratasse segundo os nossos pecados, pereceríamos inevitavelmente, não teríamos nenhuma chance de viver. Porém, pela sua misericórdia, Ele nos perdoa e volta a nos perdoar. Ele nos restaura e volta a nos restaurar. Davi louva ao Senhor pelo seu completo perdão. Versículo 12. Como o Oriente se distancia do Ocidente, assim Ele afasta de nós nossas transgressões.
Que Deus maravilhoso! E Davi compara a distância entre o Oriente e o Ocidente com o perdão dos nossos pecados, com o perdão de Deus para conosco, porque é um perdão completo e definitivo. Mas Davi também louva ao nosso Deus pela sua compaixão. Olha o que diz o versículo 13 e 14. Como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece dos que o temem. Pois Ele conhece nossa estrutura. Lembra-se que somos pó. Louvado seja Deus, meus irmãos, pela sua compaixão para conosco. Às vezes nós exaltamos o grande amor ou o amor de um pai ou de uma mãe pelos seus filhos. E sabemos que muito pai, que muita mãe se sacrifica pelo filho, pelo amor que tem por eles. Mas é um amor, por mais sacrificial que seja, é um amor que uma hora vai falhar, pois nós somos fracos. Nós não temos um amor pactual pela qual Deus tem por nós. E o amor pactual de Deus pelos seus filhos, por aqueles que o temem, por aqueles que o buscam, mesmo Ele conhecendo a nossa frágil estrutura, Ele lembra que nós somos pó, e mesmo assim, sempre se compadece de nós. Sempre se compadece de nós. Louvado seja o Senhor pela sua compaixão para conosco, pelo seu amor pactual para conosco. Mas louvado seja o Senhor, pois um dia nos alcançou com seu grande amor. Olha o que diz o versículo 15 ao versículo 18. Não toqueis nos meus ungidos. Perdão, estou lendo 105. Já o homem, sua vida é como a erva. Ele floresce como a flor do campo. Quando o vento passa, desaparece e ninguém sabe para onde foi. Mas o amor do Senhor para com os que o temem permanece para todo sempre, e sua justiça para os filhos dos filhos. O que é o homem? Davi aqui, no seu louvor, compara o homem como a erva do campo. Floresce como a flor do campo. O vento vem, passa sobre ela, ela desaparece, ninguém sabe para onde foi. Davi mostra a fragilidade da nossa vida, do nosso corpo, do nosso físico. E aí nós compreendemos o amor de Deus para conosco, que vai dizer para aqueles que o amor do Senhor para com os que temem permanece para todo sempre, e sua justiça para os filhos dos filhos, para aqueles que guardam sua aliança e para os que se lembram de cumprir os seus preceitos. Mesmo ele conhecendo nossa estrutura frágil, ele lembra que nós somos pó e sempre compadece de nós. Davi louva o Senhor mesmo que o homem seja como a flor do campo, que floresce, mas soprando o vento, nela desaparece, pois a sua misericórdia, ou a misericórdia do Senhor, é de eternidade a eternidade. Nós não somos frágeis, mas o amor de Deus, a misericórdia do Senhor, ela é de eternidade a eternidade sobre os que o temem, e a sua justiça sobre os filhos dos filhos, para todos os que guardam sua aliança, e para com os que, se lembrando dos seus preceitos, os cumpre. Davi louva o Senhor pela misericórdia, pela grandeza, pela paciência, pelo amor de Deus para conosco. Mas Davi vai dizer, tudo isso é diante daqueles que buscam ao Senhor, é diante daqueles que temem ao Senhor, é diante daqueles que confiam no Senhor. Todas as misericórdias de Deus se renovarão em nós. Não é para o ímpio, não é para o perdido,
É para nós que confiamos no Senhor. Por isso, precisamos levar essa mensagem do Evangelho àqueles que estão perecendo sem Cristo. Porque as misericórdias do Senhor não se renovarão para aqueles que não andam nos caminhos do Senhor, que não confiam no Senhor. Davi ele vai encerrar o salmo com o louvor de toda a criação, com um louvor universal. Ele declara que nos céus estabeleceu o Senhor o seu trono, seu reino domina sobre tudo. Olha o que diz o versículo 19. O Senhor estabeleceu o seu trono nos céus e o seu reino domina sobre tudo. Os anjos bendizem o Senhor, o exército de Deus e servos bendizem ao Senhor, toda a sua criação e suas obras bendizem ao Senhor. Davi termina como começou o salmo. Olha o que ele vai dizer no versículo 21 e 22. Bendize o Senhor, vós todos os seus exércitos, vós seus servos, que executais sua vontade. E no versículo 22, bendizei o Senhor, vós todas as suas obras. Então Davi aqui louvando ao Senhor, diante de toda a criação. E ele termina, ó minha alma, bendize ao Senhor. Davi termina o salmo como ele começou. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Quero deixar duas aplicações para a igreja. Nosso tempo já passou um pouco. Como eu falei, esse salmo é um salmo precioso. A gente ficaria aqui mais tempo para poder degustar de toda essa verdade, de todo esse salmo precioso que Davi deixou para nós. Aplicações: se somos tão vulneráveis como a erva que floresce, como a flor do campo, a ponto de nascer, crescer, desaparecer rapidamente, saibamos de uma coisa: saibamos que a misericórdia do Senhor é de eternidade a eternidade sobre nós. Nós que tememos ao Senhor e guardamos seus preceitos. Por isso não tememos a morte. Por isso não tememos a nossa vida passageira como peregrinos. Não tememos nos envelhecer. Não tememos porque as misericórdias de Deus sobre nós é de eternidade a eternidade. Aos que temem, aos que confiam, aos que guardam as palavras do Senhor. Vivamos uma vida em que o louvor ao Senhor seja um tributo por tudo que Ele fez, faz e fará por todos nós. Que Deus seja louvado eternamente pelos teus grandes benefícios, pelas tuas infinitas misericórdias, pela tua benevolência para conosco, pelo Deus santo, santo, santo que Ele é. Não esqueçamos, meus irmãos, de nenhum dia agradecermos ao Senhor, louvarmos ao Senhor, exaltarmos ao Senhor, porque mesmo em tempos difíceis, podemos saber que Deus está conosco, que Ele nos restaura, que Ele nos renova, que Ele nos cura. Por isso Ele é digno de toda a honra e de toda a glória, de todo louvor. Homens prestam louvores a homens. Homens prestam tributos a homens. Mas nós prestamos tributo e louvor ao nosso Criador, ao soberano, que é louvado e adorado por toda a terra, por toda a criação, porque Ele é o dono de todas as coisas. Que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde e nos aumente a fé a cada dia, para que possamos sempre andarmos nos caminhos do Senhor, nos cuidados do Senhor, na fé que nos faz alavancarmos, caminharmos sem ter medo de viver uma vida cristã.
em um mundo tão difícil que vivemos, a nossa fé não pode nos separar do amor de Deus. Amém, meus irmãos. Deus abençoe a todos. Primeira Igreja Batista de Muriaé, 90 anos. Glorificando a Deus e fazendo discípulos.